Olá pessoal, tudo bem? E aí, gostou do primeiro vídeo? Porque esse aqui é o vídeo 2, tá? Esse aqui é o segundo vídeo dando continuidade aí ao tema criação. A criação. Eu coloquei no primeiro vídeo decifrando a criação. Gostou? Você achou? Tem algumas pessoas que usam uma frase que é uma pergunta muito comum de se fazerem entre as pessoas do meio secular. As pessoas perguntam: e aí, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí, vocês estão se achando aí nessas explicações? Você já tem uma noção? É lógico que, né, que é uma brincadeira, né? Porque você sabe que realmente a galinha veio primeiro, né? Mas a gente ainda vai falar ainda da criação, quando ainda Deus vai criar ainda os animais. A gente ainda vai falar. Vai ser talvez num terceiro vídeo. Aqui a gente vai continuar falando aí desse início da criação. Hoje estaremos trabalhando em cima do versículo 5. Estamos em Gênesis 1. Gênesis 1. Hoje iremos trabalhar em cima do versículo 5, que é quando Deus ele criou a luz. Ele criou a luz e onde ele faz a separação entre luz e treva, ou luz e escuridão. Aí ele chama a luz de dia e a escuridão chama de noite, não é? Aí no dia, aí foi a manhã e foi a tarde, e assim na nossa tradução para o português nós temos aqui, e assim diz que esse foi o primeiro dia, não é? Estamos aqui com a Almeida Revista Corrigida, a tradução para o português. Aí ali diz que e assim foi o primeiro dia. Mas eu quero trazer para vocês como é no hebraico. Como que está no hebraico? Olha, eu vou ler para vocês aqui, ó. Aqui é a Bíblia judaica completa. Vamos ler o versículo 5 aqui na Bíblia judaica, capítulo 1 de Gênesis. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã, um dia. Aqui você percebeu a diferença? Não, e assim foi o primeiro dia. Não. Você está vendo que aqui não está dizendo e foi o primeiro dia. Aqui está dizendo e assim foi um dia. Um dia. Nos eventos seguintes, aí que se dará o segundo dia, sim, o terceiro dia, o quarto dia, sim, normal. Mas o primeiro, aqui no primeiro, ele é chamado de um dia e não o primeiro dia. Flávio Joséfo, ele confirma também isso. Flávio Joséfo. Foi o primeiro dia que Moisés chamou um dia e não o primeiro dia. Moisés não chamou o primeiro dia de dia primeiro ou primeiro dia. O primeiro dia ele chamou de um dia. Então você percebe que aqui há mistério. Aqui há um segredo.
Então você vê a diferença de tradução. Você vê o trabalho que se dá, trabalho, tempo, gasto, para que se obtenha o material para se chegar na fonte, para você adquirir uma resposta, tanto para você quanto para quem te ouve, para as pessoas para quem você compartilha o seu conhecimento, os seus estudos. Concorda comigo? Então, o primeiro dia, Moisés chamou de um dia. Então aqui há mistérios. E Deus está aí para nos revelar. Deus está aí para mostrar para nós toda a sua sabedoria, nos dar a sua sabedoria, nos fazer conhecer. Eu aprendo muito com Oséias, quando ele diz, Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente tem que conhecer, prosseguir em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Conhecer. Ele tem muito a se revelar para nós. É grande as revelações de Deus. Toda a humanidade, gente, toda a humanidade, ao longo de toda a história, sempre todos tiveram a curiosidade, sempre todos nós queremos conhecer o nosso início, como tudo surgiu, como tudo foi criado, como aconteceu, quando aconteceu, quem fez. Todos nós temos essa curiosidade. E quando você consegue, de alguma forma, ter essa aproximação com o Criador, ele revela para você. Aqui nós estamos mexendo com o Criador. Nós estamos aqui, buscando Deus. Nós estamos aqui pedindo a Ele esclarecimento, pedindo a Ele entendimento. E Ele, com o seu Espírito, Ele nos faz entender. Ele nos dá luz para os escritos, para os materiais. Ele nos faz com que materiais, revelações que Ele já deu a várias outras pessoas. Deus, Ele dessa forma, Ele favorece para que chegue até você tal conhecimento. É uma revelação que já foi dada para alguém, para alguns, ou que seja para uma pessoa, mas que ela, através do Espírito de Deus, Ele faz com que aquele conhecimento chegue àqueles que buscam, àqueles que têm a intenção de obter tal conhecimento, tal informação. Está à nossa disposição. Então, o mundo inteiro sempre quis conhecer o seu início. Só que uma boa parte da ciência não concorda com a criação. Uma boa parte da ciência. Mas nós temos no nosso meio cientistas, já tivemos, está na história, tem cientistas aí no nosso contemporâneo que ainda vive entre nós e outros na história. Na história eu trouxe aqui para esse vídeo, eu trouxe Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Esse é o da história. Isaac Newton, ele era do Reino Unido. Eu vou contar uma pequena história para vocês. Olá, eu vou lhe contar uma breve história de um fato ocorrido entre
Sir Isaac Newton, e um grande amigo seu. Porém, esse seu amigo era cético. Ele não cria na criação do universo, do nosso planeta, por Deus. Então, certa vez, Isaac Newton, ele mandou um mecânico hábil e engenhoso fazer-lhe uma reprodução exata do sistema solar, em miniatura. No centro havia uma bola dourada representando o Sol. Em redor dessa havia outras bolas fixas nas pontas de braços de vários comprimentos, representando Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Posto em movimento por uma manivela, essas bolas giravam em redor do Sol, em harmonia perfeita. Certo dia, quando Newton se achava sentado lendo na sua sala de trabalho, entrou seu amigo cético. Grande cientista que era, reconheceu no relance o propósito da máquina colocada sobre uma mesa. Pondo o mecanismo em movimento, ficou deveras admirado, percebendo as bolas movendo e girando, cada uma na sua própria órbita e na sua relativa velocidade. Afastando-se um pouco para admirar, exclamou: "Mas que maravilha! Quem a fez?" Newton, sem levantar os olhos do livro, respondeu: "Ninguém." O cético, virando-se para Newton, retrucou: "Você não entendeu. Perguntei quem a fez." Levantando os olhos, Newton assegurou solenemente que ninguém a fizera, que o conjunto da matéria, tão admirado, assumira por acaso a forma em que estava. O cético, estupefato e visivelmente irritado, respondeu: "Tu acha que eu sou doido? Por certo, alguém a fez. Alguém dotado do alto poder intelectual, e quero conhecê-lo." Newton, pondo o livro a um lado, levantou-se, colocando a mão sobre o ombro de seu amigo, disse: "Essa máquina é uma fraca imitação de um sistema infinitamente superior, cujas leis tu conheces, e não consigo convencer-te de que esse brinquedo não tem inventor nem fabricante. Ora, diz-me pela qual sorte de raciocínio chegas a uma conclusão tão discordante." Não é necessário acrescentar que o cético ficou convicto da verdade e tornou-se crente firme no Deus que criou os céus e a terra. Viu aí o capricho de Isaac Newton? Ele conquistou seu amigo. Viu? Ele defendeu a criação de Deus. Ele defendeu. O que nós estamos fazendo para defender o nome de Deus, defender que tudo isso foi criação de Deus. E Deus, você percebeu aí que Deus, ele criou leis para tudo. Tudo tem lei. Tudo tem a sua ordem, o seu percurso, o seu caminho a traçar, sua ordem. Você vê os astros, né? O espaço, o nosso planeta, os animais. Tudo tem lei, tudo tem uma ordem, raça com raça e consequentemente, tudo tem leis. E isso faz nós pensarmos na lei de Deus para conosco. Deus também, Ele criou lei para nós também. Mas nós, porque raciocinamos, nós deturpamos, nós seguimos o caminho em que nós queremos, a direção em que nós queremos.
Mas nós vamos falar isso nos próximos vídeos, que ainda vai vir ainda a formação do homem. Aí a gente vai falar de tudo isso, tá bom? Vamos lá. Então, Isaac Newton, ele viveu entre 1643 a 1727 e ele foi uma figura-chave na Revolução Científica. Isaac Newton, Deus o fez grande, grande. A rainha o deu o título de Sir. A rainha o honrou, deu honras a ele. Isso, Deus quem usa o homem para nos honrar. Ele usa os grandes para honrar os seus filhos, aqueles que o temem. Deus faz isso porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Vamos lá. No vídeo anterior, eu falei, quando eu estava falando no que poderia ter acontecido lá, quando provavelmente no período em que talvez tenha vivido os dinossauros, que de repente pode ter caído um grande meteoro e ter feito aquela catástrofe. Então, e a outra hipótese também foi a queda de Satanás. A outra hipótese. E Yeshua, ele falou isso em Lucas 10:18. E Yeshua estava tendo um diálogo com os discípulos, porque eles estavam voltando de uma missão em que Yeshua os comissionou, em que eles perceberam que eles tinham autoridade, que eles expulsavam o demônio das pessoas e esses saíam dessas pessoas. E eles voltaram maravilhados. Aí Yeshua falou com eles, não vos maravilheis. Aí ele respondeu isso aqui, ó, Lucas capítulo 10, versículo 18. E Yeshua lhes disse, eu vi Satã caindo do céu como relâmpago. A outra hipótese da grande catástrofe que pode ter acontecido, quando Deus então veio ao nosso planeta e que estava um caos, porque, como eu falei anteriormente, Deus, ele não cria nada com defeito, ele não cria nada com caos. Tudo que Deus faz é perfeito. Quem cria o caos somos nós. Então, quando ele encontrou a Terra naquele caos, destruída, sem vida, a outra hipótese, então, pode ter sido a queda de Satanás. Que Yeshua falou, eu vi Satã cair dos céus como um relâmpago. Bom, pessoal, aqui então estamos caminhando para o fim desse vídeo, para que ele não fique muito longo, tá bom? Nós vamos continuar com esse assunto, tá? Mas deixa eu só trazer para vocês um cientista que nós temos no nosso meio hoje, que é o Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, ele tem um canal em que ele chama, um canal no YouTube que ele chama Relato Bíblico. Relato Bíblico. O nome dele é Adalto Lourenço. Eu sigo ele no YouTube. Ele é um cientista. Ele não é de nenhuma denominação, mas ele crê em Deus. Ele crê na criação. E ele explica o relato bíblico. Assim como nós temos também no nosso meio outro que também não é de nenhuma religião, mas que antes ele era um ateu,
Eu me refiro a Augusto Cury. Augusto Cury. Antes ele era ateu. Ele se desafiou a estudar a mente dos discípulos e o comportamento dos discípulos e a mente de Yeshua HaMashiach. Aí o que aconteceu? Ele passou a crer em Deus. Ele passou então a acreditar que aquele é o Messias, que Yeshua HaMashiach é o Senhor das nossas vidas. E ele hoje escreve bastante material. É outro material também que eu adquiro, que eu estudo. Ele inclusive escreveu esse livro, O Homem Mais Inteligente da História. Ele fala nesse livro sobre a vida de Yeshua HaMashiach. O homem mais inteligente da história. Quem poderia ser, né? Tá bom, gente? Um abraço, tá? Até o próximo vídeo. Obrigado por ficar até aqui comigo. Deus continue te abençoando.